Olá, turma! Bem-vindo a mais um conteúdo aqui do meu canal do YouTube. Me chamo Daniel Lima, sou médico cirurgião que atua na emergência. Estamos enfrentando então essa pandemia do coronavírus e no conteúdo de hoje nós vamos estar aqui respondendo 5 questões chaves a respeito do coronavírus. E para nos ajudar a responder essas questões, eu convidei a minha colega, doutora Glaura Fernandes, infectologista. Então fica até o final desse vídeo, numa live que nós realizamos para discutir esse tema tão importante, tão atual que nós estamos enfrentando. Então fica até o final e te convido ainda a se inscrever no nosso canal aqui e a curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Turma, muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje aqui, dia 19 de março de 2020, aqui feriado hoje em Fortaleza, aqui no Ceará, né? É dia de São José, e estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje uma live especial, live de número 70 hoje, tá? Esse projeto que nós iniciamos desde o dia 1º de julho do ano passado, realizando todas as segundas e quintas-feiras agora, essas lives com transmissão ao vivo para a gente discutir aqui, olho no olho, temas relevantes relacionados com medicina de emergência, com trauma. E hoje, dentro desse cenário, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, em relação à infecção por coronavírus, o Covid-19, nós achamos oportuno em fazermos uma live especial, onde não eu que vou falar sobre isso. E meio a tanta informação, há um bombardeio de informações que a gente tem por aí, né? Hoje o desafio não é ter acesso à informação, o desafio é filtrar essas informações. E muita gente, ela se usa como apenas transmitir a informação com tabela, ficar apenas repassando, sem ver a confiança daquela fonte, daquela informação, de como que realmente devemos nos conduzir diante desse cenário. E, infelizmente, o que a gente acaba observando é muito medo, muitas informações inconsistentes, muito pânico na população, fazendo medidas que não são medidas orientadas, que não são medidas adequadas. Então, diante desse cenário, nós vamos fazer então essa nossa live número 70, e para isso a gente convidou então um especialista para poder falar sobre isso, que quem vai estar com a gente aqui, já eu vou estar chamando, vai ser a doutora Glaura. Glaura, ela é infectologista, professora com a gente lá na Universidade de Fortaleza, no curso de medicina, e nada melhor do que um especialista para estar falando com a gente alguns pontos essenciais que são fundamentais nesse momento onde a gente está enfrentando toda essa situação, né? Nada igual nas últimas décadas que a gente tem enfrentando em todo o mundo, tá? E que chegou aqui no Brasil, a gente tem que estar então preparado da melhor maneira para fazer esse enfrentamento, ok? Então daqui a pouco eu vou estar chamando ela para entrar aqui com a gente. O fato que essa live é a live de número 70, como a gente costuma dizer, esse projeto ele tem um propósito, ele tem um slogan nesse ano, que eu criei esse slogan, né, que é justamente a gente semear ensino, colher aprendizado e salvar vidas, né? A gente tem esse propósito muito bem definido, e é isso que nos motiva a estar aqui, dedicando tempo aqui, em estar compartilhando de maneira aqui gratuita, ao vivo com vocês, informações que são relevantes. E um detalhe muito importante, turma, que nós vamos fazer é que durante a nossa live, onde a gente separou 5 questões chaves para serem respondidas em relação ao coronavírus, 5 questões chaves, nós vamos bloquear para perguntas durante o bate-papo aqui com a doutora Glaura, e depois, olha só, depois nós vamos liberar para perguntas. Então você segura a sua pergunta, que a gente vai liberar para perguntas, e você vai tirar sua dúvida, qualquer dúvida que seja relacionada ao tema que a gente vai discutir aqui, que é sobre o coronavírus. E eu te peço um favor, quem for entrando, e eu peço que vai clicando nesse coraçãozinho aí,
porque assim o Instagram reconhece que está acontecendo essa live e vai notificar mais usuários do Instagram. Então ajuda a gente alcançar mais pessoas. Então clica no coraçãozinho aí se você está achando então relevante esse momento, essa discussão aqui. Eu acho que sim, nós devemos muito ainda. Profissionais de saúde têm dúvidas de como conduzir, como se comportar diante essa situação. E esses profissionais de saúde, eu estendo isso para os acadêmicos da área da saúde também, eles são pessoas que são procuradas para passar orientação. E é muito importante passar orientações fidedignas, orientações corretas, que não leve a pânico, não leve a desespero, não leve a uma situação de caos, mas sim uma informação muito bem centrada, muito bem estabelecida, para que a gente fique consciente e de maneira realmente muito bem orientada de como se comportar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Então fica com a gente aqui, que a gente vai responder, a doutora Glaura vai já entrar com a gente e ela vai responder cinco pontos chaves, cinco questões chaves em relação ao coronavírus, ok? Esse é o tema de hoje da nossa live de número 70, que acontece, né, todas as segundas e quintas-feiras. Beleza, galera? Vamos lá. Eu vou então chamar aqui a Glaura. Glaura, muito boa tarde, muito obrigado, antes de mais nada, né? Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, discutindo a questão do coronavírus, né? Muito obrigado mesmo. E dá um alô pra galera aí. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Glaura, sou infectologista. Sou professora junto com o professor Daniel lá na Universidade de Fortaleza. E até peço desculpas, né, inicialmente, porque havíamos marcado essa transmissão para mais cedo, mas como o Daniel falou, nós tivemos compromissos profissionais, o Daniel precisou entrar em uma cirurgia e eu também ainda estava na enfermaria, então a gente precisou modificar esse horário, mas agradeço a atenção de todos e agradeço também ao professor Daniel pelo convite, né, por estar aqui. É muito pertinente esse comentário de que estamos vivenciando uma situação de epidemia, né, e durante a residência, embora tivemos vários treinamentos, né, da convivência em epidemia, a gente só consegue aprender a viver em epidemia quando a gente vive uma, né, de verdade. E aí a gente acerta, né, as medidas que precisam ser, né, alinhadas, né, treina as pessoas, gera a educação em ações, né, e também conscientiza a população da importância de medidas tão simples, né, como a lavagem das mãos, que a gente vem falando há tanto tempo, né, e a televisão também vem falando há tanto tempo, mas que não era tão valorizada. Eu acho que tudo tem um lado positivo, né? Eu acho que a gente precisa focar sempre e procurar o lado positivo de cada situação. Muito embora isso seja difícil para muitas pessoas. E eu acho que um do lado positivo desse cenário é justamente reforçar essa questão da higiene, do cuidado, né, da proteção, sua proteção individual que protege outras pessoas, né? Isso vale não só para as pessoas e o público em geral, mas vale também para o profissional de saúde, né? Coisas que a gente aprende desde a faculdade, que é lavar as mãos antes e depois de você examinar um paciente, de você ter um contato com o paciente, usar a máscara, usar óculos de proteção, que é batido tanto isso na faculdade e que a gente sabe que no transcorrer, no começo da vida profissional, durante a vida profissional, isso acaba sendo menosprezado no dia a dia. Sim. Então, acho que o lado positivo é que reforça isso muito para os profissionais da saúde, como também para toda a população, essa questão da higienização, não é não, Glaura? Exatamente. A enfermaria, né, o ambiente que eu convivo, que é um ambiente maior de enfermaria, a gente frequentemente está fazendo treinamento dos profissionais, né, não só nesse momento, mas, como o professor Daniel falou, realmente é uma coisa que fica muito esquecida, né? O uso das padronizações de contato, né? E proteção individual, o uso de máscara. E aí já a gente vai falar sobre o uso de máscara, quem são as pessoas que são indicadas a fazer esse uso e qual tipo de máscara,
né? E as precauções padrão, né? Que nós utilizamos de contato, o capote, o gorro, quais são as indicações de fazer uso delas. É importante, sim, né? Então, para os acadêmicos que estão vivenciando esse momento, agora é a hora de aprender e aplicar, né, os ensinamentos que nós colocamos tanto em sala de aula, e às vezes as pessoas pensam que isso nunca vai ser utilizado. Então, agora é o momento para a gente ilustrar, né, o que a gente fala tanto. Massa, maravilha. Pessoal, então vamos lá para a primeira pergunta que nós selecionamos aqui, né, nessa nossa live. Então, a primeira pergunta, Glaura, vai lá para você responder o que é o coronavírus e por que nós temos que nos preocupar. Diga para gente. Pois bem, o coronavírus, esse nome, né, embora as pessoas estejam escutando como uma maneira nova, né, atualmente ele já existia e em outras formas, inclusive nós tivemos outros surtos, né, de coronavírus anteriormente, o MERS e o SARS, né, e que nós não vivenciamos aqui no Brasil, mas que foram vivenciados no mundo, né, mas que esse realmente agora está conosco e a gente conseguiu agora perceber, né, essa nomenclatura. É um vírus e ele foi descoberto na China, né, na cidade de Wuhan. E inicialmente tivemos uma dúvida, né, em relação de onde esse vírus veio. Colocou-se uma hipótese dos porcos, depois morcegos, né. O fato é que essa discussão ainda acontece, né, e chegou até nós, principalmente por causa da globalização. E inicialmente a epidemia lá na China, lá que já está passando, agora estamos vivenciando aqui no Brasil, ou seja, atravessou, né, o globo. E a gente precisa se preocupar porque ele se comporta realmente, né, como uma gripe, né, são sintomas respiratórios. Em pacientes jovens, né, nós temos sintomas leves, né, uma coriza, uma dor de garganta, tosse persistente, não é aquela tosse, né, mais simples que vai, passa um tempo, depois volta, é tosse persistente mesmo, que chega a gerar um cansaço, né, respiratório, fadiga muscular. E o que nos preocupa mais é o contágio com o grupo de risco, né, que são pacientes que estão mais suscetíveis a desenvolver um quadro mais grave, ou seja, aí quando a simples gripe, né, os sintomas gripais acometem realmente, né, o pulmão e aí fazem uma pneumonia, né, que acaba tornando muito difícil a gente ter uma ventilação eficaz, né, para sobrevivermos, né, e acabamos necessitando, às vezes, dos ventiladores mecânicos. Então, devemos nos preocupar nos casos mais graves, né, que estão acontecendo mais frequentemente nos pacientes do grupo de risco. Maravilha. Glaura, sabemos que o vírus ele começou, esse novo vírus lá na China. Existe alguma condição, algum fator relacionado para esse surgimento lá na China? Ou seja, a China tem características que permitem que haja, então, a proliferação e o surgimento dessas epidemias, desses surtos. O que é que se tem de entendimento em relação a isso? A população da China é imensa, né? As pessoas vivem muito em aglomerados, né? E a primeira hipótese surgiu de o vírus ter aparecido nos mercados, né? Onde foram colocados os primeiros sintomas nos mercados, onde a gente tem uma condição baixa de higienização, né? As pessoas vivem em aglomerados, né? Estão ali a maior parte do dia convivendo e não tem o hábito simples de estar fazendo essa higienização de mãos, tanto a própria pessoa como o local que o arrodeia, né? Então esse convívio em aglomerados e o contato próximo com essas grandes fazendas, animais, né, que foi colocado dos porcos inicialmente, é que nos remete, né, ao surgimento desse vírus. Maravilha. Bom, então vamos aqui para a nossa segunda pergunta, né? Você falou sobre a preocupação em relação a grupos de risco, ou seja,
pessoas que são mais susceptíveis a esse tipo de infecção, esse tipo de contaminação pelo vírus, né? Então, a segunda pergunta seria, então, qual é esse grupo de risco? Quem compõe? Quais são os pacientes que compõem esse grupo de risco? Laura? Bom, inicialmente e principalmente a gente está vendo um desfecho ruim nos pacientes que são idosos, e aí eu não falo que não haja a possibilidade de haver desfecho ruim com jovens. Sim, acontece, né? Mas há uma frequência maior de piores desfechos com pacientes ou idosos, perdão, e também pacientes que têm comorbidades, né? Pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão, fazem uso de corticoide de maneira crônica, uso de imunossupressores, né? As gestantes também que são imunossupressas, pacientes portadores de HIV, então pacientes que fazem tratamento para algum tipo de câncer, né? São pacientes que estão no grupo de risco, né? Por ter uma maior probabilidade de desenvolver a forma grave desta doença. Uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas é se perguntar, mas por que na Itália, né, a coisa aconteceu dessa forma? É um país que tem condição, tem estrutura, né? O que a gente consegue perceber atualmente é que na Itália, enquanto o surto estava acontecendo na China, né, e já estava bem avançado, nós ainda tínhamos muito trânsito de pessoas, né, de um lado a outro, e a Itália aparentemente não estava preparada, né, para esta situação, né? Não havia instituído essas medidas de isolamento, educação de lavagem de mãos, não havia preparado os hospitais, né? Porque, como eu falei, a epidemia nós só podemos aprender quando vivemos uma, né? Então, embora eles sejam um país bastante rico, né? Nós temos dois fatores que falam a favor deste mau prognóstico, né? Que é tanto essa ausência de preocupação, não digo de preocupação, mas o preparo, né? No início, e também a população, que é uma população já de idade mais avançada, né? Que, consequentemente, é a população que está mais sujeita a desenvolver a forma grave. Muito bem, é muito importante, turma. Lembrando para quem estiver entrando agora, a gente bloqueou para notificação, mas já já nós vamos liberar para que você possa mandar sua pergunta, então a gente poder então fazer a resposta aqui com vocês. Bom, vamos para a terceira pergunta aqui, que inclusive é uma pergunta que tem gerado muita dúvida e a gente tem visto aí várias situações aí no dia a dia em relação à questão do uso da máscara. E a terceira pergunta-chave é: quais pessoas necessitam utilizar a máscara e que tipo de máscara? Hoje mesmo pela manhã, no começo da tarde, quando eu saí do hospital, eu dei uma passagem, eu passei no supermercado. Nossa, várias pessoas usando o N95 dentro do supermercado, andando no meio da rua com o N95. Bom, esclarece pra gente isso daí. Então, quem deve usar máscara e que tipo de máscara é a terceira pergunta-chave da nossa live sobre coronavírus. Nesse momento, eu sei que existe um pânico muito grande, né, por parte das pessoas, numa tentativa de proteção, né? E a gente está vivendo uma grande dificuldade dentro dos hospitais. Nós, profissionais de saúde, o Daniel sabe disso, que também está vivenciando, que é a ausência do material. Então, assim, nós entendemos que todos querem se proteger, e isso é válido, né? Mas o uso da máscara, ele tem critérios, né? Então, por exemplo, se nós temos um paciente que vai ao pronto atendimento com sintomas gripais e que vai ficar numa sala com várias pessoas, né, numa sala de espera, esse paciente ele tem prioridade para usar a máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica que eu estou falando é aquela máscarazinha convencional, não é a N95, que é a famosa bico de pato, certo? Então, os pacientes que têm sintomas respiratórios, né, que estão em aglomerados, eles têm preferência para fazer o uso da máscara. Os profissionais de saúde, no atendimento aos pacientes, né, podem fazer o uso da máscara cirúrgica
tá certo? Durante o atendimento, o primeiro atendimento. E o uso da máscara N95 ele está restrito aos pacientes, aos médicos, né, aos fisioterapeutas, às enfermeiras, que vão fazer os procedimentos com os pacientes que têm casos confirmados de coronavírus e casos onde nós vamos fazer procedimentos que geram aerosóis. Né? Ah, mas o que é aerosol? A gente sabe que a transmissão do coronavírus acontece, né, por gotículas, principalmente, né? E aí a gente precisa manter a distância de pelo menos 1 metro das pessoas, mas quando a gente tem um procedimento de intubação orotraqueal, quando a gente tem um procedimento de um paciente que já está entubado, nós vamos desconectar o respirador do tubo para fazer uma aspiração ou qualquer outro movimento, nós geramos aerosóis, ou seja, esse procedimento ele espalha, né, esse vírus pelo ar com a maior facilidade. Então, os profissionais que irão fazer esse procedimento, eles têm a prioridade e a indicação de utilizar a N95. Ah, doutora, mas eu vou fazer um atendimento só para conversar com o paciente que está bem, né, que está lá no quarto, não está em uso de ventilação mecânica, ou seja, não está entubado. Então, para esses casos, a máscara cirúrgica ela já é suficiente. E quando a gente pensa no uso externo da máscara, né, se a gente for olhar os estudos, a máscara cirúrgica ela tem uma eficácia de proteção menor do que a lavagem das mãos nesse sentido. Então, é mais eficaz nós lavarmos as mãos e limparmos o ambiente, né, onde estamos, do que a gente ficar só utilizando a máscara cirúrgica. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um percentual de, aliás, um número de vezes que a gente toca o rosto em 1 minuto é de mais ou menos 20 vezes. Então, se a gente está com a máscara, mas está com a mão suja, mesmo assim que a gente for tocar para ajeitar aquela máscara, a gente está se contaminando. Então, o uso da máscara tem critérios, né? Não é para todo mundo e ela não é superior à lavagem das mãos. Maravilha, isso é muito importante, né, Glaura? Porque eu já vi cada situação, certamente você já viu cada situação. Então, assim, usar de maneira inadequada o recurso nesse momento vai levar a um desabastecimento. Exatamente. E um desabastecimento, principalmente para os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente atendendo. Então, como a Glaura falou, nós temos já observado uma disponibilidade reduzida dessas máscaras nas unidades de saúde. Então, isso serve para alerta para a população. Então, assim, não tendo esses critérios, não há necessidade alguma de você ficar utilizando a máscara sem nenhuma indicação. Então, hoje mesmo eu já vi várias situações, um segurança de uma empresa, dentro da empresa, atrás do portão, usando a máscara, só ele sozinho no meio da empresa. Ou seja, sem nenhuma necessidade. Isso leva a uma impressão falsa de segurança. Sim. E como a Glória falou com essa informação importantíssima, que acaba menosprezando outros atos de proteção, como é lavar as mãos, e acaba se contaminando e não tendo cuidado, porque pensa que tem uma falsa sensação, né, de segurança. Então, muito atento a isso, turma. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem um dever de estar estabelecendo as normas adequadas. Então, por exemplo, lá no Instituto Dr. José Frota, as orientações para a equipe cirúrgica. Então, eu, como cirurgião, né, operando um paciente, isso pode acontecer, ter que fazer algum procedimento em um doente com coronavírus, ou um doente suspeito de coronavírus, seja um catéter central, fazer um procedimento, algum procedimento. Então, principalmente o procedimento que vai ter liberação de aerosol, o paciente vai ser entubado dentro da sala cirúrgica, eu preciso estar lá com o meu gorro, com o meu óculos de proteção, com minha N95, se dentro do contexto vai ter liberação de aerosóis e de manipulação daquele paciente, uso de um avental cirúrgico e as luvas adequadas para o procedimento. Após aquele procedimento com esse doente, eu vou menosprezar, vou desprezar todos aqueles EPIs. Né? Então,
a gente ficar atento para essas situações e recomendo para cada um profissional leia e aprenda as normas e protocolo do seu serviço. Então, assim, é muita gente compartilhando coisa e mal lê. Fica só Isso, rebatendo. E não lê nem aquilo que tem, né, Glaura? Vai ter um bocado de coisa isso. rebatendo. Vários artigos, várias coisas, e nem lê pelo menos o que está recomendado no teu hospital. Então, por exemplo, hoje É, mais cedo, eu vi divulgando uma pesquisa, um estudo preliminar dizendo que pessoas com sangue tipo A parece ser mais favorável de risco para ter infecção por coronavírus. Sim, meu amigo, o que que isso ajuda? Isso não ajuda em nada, é um estudo preliminar que nada acrescenta nesse momento. Isso é só para gerar questão de que, eu sou tipo A, levar pânico. Isso é uma informação que não acrescenta em nada. Então a gente tem que filtrar muito as informações que devem ser realmente colocadas aí na divulgação, né? Não, Laura? O que é que você é, acha pra, disso? só para completar, Daniel, sobre o uso do avental, né? Não é todo o avental que pode ser utilizado no atendimento destes pacientes especificamente, em casos confirmados, e aí eu já coloco mais uma vez, porque aí a gente, né, para não gerar um fator de confusão, então, para os pacientes que são confirmados, né, de Covid, nós estamos utilizando aventais impermeáveis, né? Então, não pode ser aquele avental de pano, né, que nós utilizamos, né, em centro cirúrgico. E em relação ao uso da N95, nós estamos tendo também, até mesmo isso vai mais para os profissionais, em relação ao tempo de uso da máscara, né? Se a gente fosse pensar num contexto de tuberculose, o uso da máscara ele dura por aproximadamente 15 dias, no caso de uma boa conservação daquele dispositivo, né? Se ele não tiver rasgado, se ele não tiver furado, enfim, condicionado em locais ruins, né? Mas para o coronavírus, nós ainda estamos tendo que não só aprimorar esse estudo em relação ao tempo, porque a gente viu o exemplo de um país que tinha recurso, né? Mas nós temos que nos adequar às nossas condições aqui. Então, nosso país não tem tanto recurso para a gente ficar em cada momento de atendimento tirando a máscara para jogar fora. Então, a gente está tendo também que, inclusive, avançar com isso e estudar para ver quais são as alternativas que nós temos para o uso dessa máscara de uma maneira mais prolongada, seja colocar a máscara cirúrgica acima dela e descartar a máscara cirúrgica. Então, isso aí também está em estudo. Maravilha. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta aqui da nossa live, né? Que a recomendação geral, aí a gente vê várias divulgações dos profissionais de saúde que fiquem em casa, mas nós profissionais de saúde podemos, né, sair, tipo, fica em casa pela gente e tal. E a quarta pergunta seria: qual é a definição, Laura, de isolamento social? Então, define para a gente então, o que é isolamento social para deixar muito bem definido. Será que eu posso fazer uma festinha em casa e chamar 5 amigos? Então, explica para a gente o que é o isolamento, né, social. Então, nessa fase, a gente está vendo zilhões de compartilhamento, né? Pessoas estão compartilhando na internet fotos, fica em casa, fica em casa. Mas a gente ainda vê pessoas que estão saindo para ir no salão de beleza, para poder arrumar o cabelo, né? Mas eu fico em casa, mas eu vou para academia para fazer o exercício e a gente está lá. Então a gente tem que lembrar que não é porque a gente não está indo para o trabalho e estando no ambiente de trabalho que a gente está tendo isolamento social. Isolamento social é a gente ficar em casa mesmo e sair em condições mesmo que são extremas, ou seja, faltou comida aqui, não tenho como uma pessoa para poder me ajudar e tal, vou no mercado para poder pegar comida e tal, vou pedir para alguém pegar para mim, eu vou à farmácia comprar um remédio, né? Realmente não está se expondo, né? Porque a gente tem uma taxa de transmissão de uma pessoa que está infectada, uma contaminação aproximadamente de 2 a 3 pessoas, né, naquele mesmo ambiente. Então, um contactante íntimo, né, que a gente classifica uma pessoa que teve contato com um caso confirmado por mais de 15 minutos e com menos de distância do que 2 metros, né, a gente pode sim ser uma pessoa que
tem a infecção, né, está contaminada, e não saber, porque, inclusive, a gente tem um tempo de transmissão na fase assintomática e não saber que a gente pode tanto estar passando para uma pessoa como adquirindo. Então, o isolamento social, a gente não é para estar, pessoal, reunindo as pessoas em casa para poder, vamos assistir um filme, vamos, né, comer uma pizza, vamos pedir uma pizza e comer. Não é isso, é ficar em casa mesmo, né, só sair para coisas extremamente necessárias, né, e sempre ponderar, né, ponderar. Eu vou precisar sair, isso é realmente necessário, eu preciso fazer isso, né, para poder não comprometer a saúde das outras pessoas. Existe também atualmente, aí eu acho que também já está sendo amplamente divulgado, uma cartilha sobre convívio com pacientes que estão infectados, né, pelo Covid, porque sim, nós temos essas situações, os pacientes que estão com bom estado geral, não têm sinais de gravidade, eles podem sim fazer esse tratamento em domicílio, né? Sempre informando ao médico, seja por telefone ou marcando consultas, né, para fazer as revisões e passar por toda essa fase em domicílio. Então, nós temos também recomendações para as pessoas que convivem com estes pacientes, né? Geralmente, o paciente, né, o indivíduo acometido, ele vai ficar num quarto só dele, com a porta fechada, com a janela aberta para que a gente tenha troca de ar e entrada de luz do sol. A própria pessoa, ela deve trocar a sua roupa de cama, né, para poder não estar expondo as pessoas a contato com secreções e afins. Colocar essa roupa de cama em um saco plástico até ela chegar no momento de ser lavada, né. A gente deve evitar estar compartilhando talheres, copos, né, com o colega ou com a pessoa que esteja infectada e, infelizmente, né, permanecer neste outro cômodo. Então, nós temos também regras e manuais que orientam esse convívio quando nós temos dentro da nossa casa uma pessoa que está infectada. Maravilha. Inclusive, terminando aqui essa live, Laura, eu vou entrar em outra reunião por Skype com a SBITE, que é a Sociedade Brasileira de Trauma, vai fazer uma reunião hoje com Miami, né? Lá em Miami tem o Marcos, que é cirurgião, e ele usa muita telemedicina, é um cara muito reconhecido na telemedicina, e ele já até compartilhou com a gente hoje no grupo que lá no isolamento social que está havendo nos Estados Unidos, né, eles já estão com alguns dias antes da gente, e tem aumentado, pelo menos uma impressão inicial que eles tiveram, o número de casos de trauma penetrante. E eles acreditam pelo briga entre os familiares e os vizinhos. Então, galera, então fique calma aí, se resolva, fique em paz aí com sua família, com os vizinhos também. Então, nada de confusão. Hora de desenvolver outras atividades, né, Daniel? Exatamente, fazer as outras atividades. Então, não falta coisa para fazer. Então, aquele livro que você está procrastinando para ler, termina aquele livro, está com as crianças em casa, é hora de usar a criatividade, fazer de tudo, brincar, brincadeiras, vai no Google, brincadeiras para fazer com as crianças, vai lá e vai ter um bocado de coisa para fazer. Então, procurar a criatividade, o bom humor sempre, para a gente poder superar, né, todo esse momento aqui. Maravilha! Então, ó, vamos para a nossa quinta pergunta. Depois dessa quinta pergunta, a gente vai liberar para que vocês possam mandar as suas dúvidas e a doutora Glaura Fernandes poder, então, responder. A quinta dúvida, a quinta pergunta-chave aqui é: quem precisa fazer o exame para o coronavírus? E como que é esse exame? Diz para a gente, Glaura, essa questão-chave. Pronto. Hoje também a orientação sobre a realização do exame também está sendo bastante criteriosa, porque, como eu havia falado e repito, né, nós estamos em uma situação onde nós temos que restringir os recursos, né, e ofertar os recursos para realmente quem precisa. Então, está acontecendo muito de a gente precisar ter o material para realizar o exame e não ter, né, por causa do excesso, né, pela demanda, né, de realização do exame. O exame para identificação do coronavírus é um swab, né, ou seja, é um cotonete comprido, né, que nós coletamos uma amostra, né, das duas narinas de maneira profunda
e da região da orofaringe, né, mais posteriormente. Então, esse exame é enviado para o laboratório, é feito um PCR, né, que determina se o paciente tem ou não coronavírus. Antes mesmo de a gente chegar nesta condição de fazer o teste para o coronavírus, nós temos também outro painel viral que é feito, que são os vírus respiratórios sazonais, ou seja, que são os vírus que nos causam gripe, que são inúmeros, né? E que circulam também. Então, não obrigatoriamente, se a pessoa está com sintomas respiratórios, né, de resfriado, tosse, obstrução nasal, dor de garganta, enfim, obrigatoriamente ela vai ter coronavírus. Ela pode ter outro tipo, né, de vírus que esteja causando a gripe. Então, nós estamos reservando os exames para os pacientes que tiveram viagem, né, para locais onde temos casos confirmados, ou seja, atualmente, né, hoje, nós ainda não somos um local de transmissão comunitária, ou seja, não está havendo circulação até este momento, presente momento, mas já teremos um boletim agora ao final da noite para nos dizer se a situação modificou-se. Então, nós estamos considerando São Paulo, Rio de Janeiro, né, que já tem transmissão comunitária, e a Europa, né, a China, os outros países que estão já na lista, né, que tem transmissão comunitária. Então, o paciente teve febre e sintomas respiratórios, ou seja, obstrução nasal, ou tosse, ou falta de ar, e que tem a epidemiologia positiva, ou seja, veio destes locais, nós estamos fazendo sim o teste. Mas, por exemplo, uma pessoa que está de casa, não teve contato com ninguém, não viajou, né, e que adquire os sintomas gripais, essa pessoa pode não precisar fazer o exame. Entendeu? Pode ser uma outra gripe gerada por um outro vírus. Então, não são todos os pacientes que têm sintomas respiratórios que nós estamos fazendo. E se nós continuarmos na condição que estamos, nós não vamos ter mais material para realizar o exame, né? E vamos ter que restringir ainda mais. Então, se por um acaso o boletim modificar, se nós percebermos que aqui já vai ser um local que tem transmissão comunitária, aí sim, né, vamos considerar ampliar a realização desse exame para outras pessoas. Mas, no momento, a pessoa precisa ter uma epidemiologia positiva, né, contato com o caso confirmado, contato íntimo, né, que a gente considere. Não é só tipo, opa, tudo bem, do outro lado da rua. Não, contato íntimo mesmo, com um paciente confirmado e pacientes que têm epidemiologia de viagem para estes locais. Maravilha. Então, isso que fique bem esclarecido para que não haja, então, aquele intuito de querer qualquer pessoa que tiver sintomas respiratórios, neste momento, querer procurar uma unidade de saúde para fazer o teste para o coronavírus. Então, nessa situação de contingência, turma, nós temos que sempre estar utilizando os recursos de maneira criteriosa. A gente tem que sempre restringir de maneira criteriosa o uso dos recursos. Qualquer recurso que seja, recurso de tratamento, recurso de proteção, recurso de diagnóstico, diante, né, uma projeção que existe das experiências do vírus em outros países em relação ao número de casos que esperamos, se Deus quiser, a gente não enfrente situações como outros países estão enfrentando. Espero que tenha compartilhado informações importantes. Agradeço ao professor Daniel pela oportunidade, né, de mais uma vez estar colocando a informação de maneira clara, né, para todos. E não esqueçam, lavem as mãos e lavem as mãos, tá certo? E qualquer dúvida, nós profissionais médicos estaremos à disposição para resolver qualquer tipo de situação, né? Estamos aí para cuidar de vocês. Então, fiquem em casa e lavem as mãos. Obrigada. Muito bacana, muito obrigado, Laura, pela tua participação. Nós, profissionais da área da saúde, acadêmicos da área da saúde, temos uma responsabilidade muito grande mesmo nesse processo, não só lá no nosso exercício do dia a dia, mas também de estar passando informações relevantes, cada um dentro de sua comunidade, e além de estar passando informações concretas, deixar de passar também informações que nada agregam,
que nada ajuda. A gente sabe que todo mundo... A notícia ruim espalha rápido, né? E parece que tem um chama com notícia ruim. Então, é o momento de, às vezes, dizer, ó, cala tua boca, fica na tua e só compartilha coisas que realmente vão ser relevantes, que são interessantes, importantes nesse momento, para a gente não gerar mais medo, mais insegurança, que é um momento único que nós estamos vivendo. A nossa geração, as gerações dos nossos pais não viveram isso, né? E é um grande problema que a gente tem que ter, então, enfrentar isso. E muita coisa ainda, isso tudo é novo, né? Então, isso tudo é novo. Então, a gente não consegue ter evidências baseadas... A medicina baseada em evidência, no momento, é difícil se estabelecer, porque está acontecendo. Então, a gente não sabe ao certo, né? Isso ainda como se direcionar. Então, uma coisa que é falada hoje, amanhã já pode ter caído por terra, né? Então, isso é muito dinâmico. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado na divulgação das informações. Laura, muito obrigado mesmo. Então, vamos esperar que as aulas voltem logo, né? Para a gente poder voltar às nossas atividades acadêmicas normais. Obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado mesmo. De nada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Obrigado.